paz, amados. Vocês estão bem? Amém. Eu estou muito bem, muito animada, mas também estou muito nervosa. Eu conversava com o pastor Rômulo, que fica todo mundo, você apresenta o programa, você não está nervosa. Gente, eu estou muito nervosa. Mas, enfim, né? Eu queria começar agradecendo, de fato, primeiramente a Deus pela oportunidade, né? Como falaram aqui, nós somos privilegiados por estudarmos a fundo a palavra de Deus e ter revelação de quem Ele é e de, principalmente, para onde estamos indo, quem somos nele, né? E queria agradecer a toda a diretoria do Rema, aos monitores, agradecer também a nossa igreja que acolhe o Rema, né? E agradecer também a vocês. Eu creio que eu fiz amigos aqui que eu vou levar para o resto da minha vida e para a eternidade também. Mas, tão quanto agradecida, eu também estou com muita expectativa, de fato, gente, no que Deus vai fazer através das nossas vidas. Eu sei que é muito legal e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar outros passos, ir para novos momentos, encerrar capítulos, mas eu estou com muita expectativa em ver o que Deus vai fazer através da minha vida e da vida de vocês. Porque a gente não pode esquecer do que está lá em 1 Coríntios 2,9, que o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e que jamais alguém pensou que poderia acontecer, é o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então, a gente tem que crer nessa palavra que o melhor de Deus ainda está por vir. E antes de começar a minha ministração, vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, primeiramente, pela nossa vida, Pai. Obrigada pela vida de cada pessoa que trabalhou nessa escola, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, pela vida da minha família. Pai, pela oportunidade de começarmos uma nova história. Eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, porque o Senhor vai nos usar para levar essa palavra para outras pessoas. E nós vamos ser luz para o mundo e sal da terra. Aquele sal que dá sede, sede da palavra. Que as pessoas possam nos ver, Senhor, e ver a Cristo. No nome de Jesus, me usa, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras, e que eu possa, através de ti, Pai, trocar e trazer uma palavra para os meus irmãos. Amém? Então, a gente viu aqui no Rema, né, que a Bíblia é muito mais do que um livro histórico que conta fatos. A Bíblia é o próprio Deus se comunicando conosco. E é incrível que, enquanto eu estudava, e já vi também em ministrações, que uma das formas que Deus mais fala na Bíblia para nós é através de promessas. Existem mais de 7.000 promessas na Bíblia para as nossas vidas. E isso é muito, muito poderoso. E hoje eu quero relembrar algumas dessas promessas que nós vimos ao longo da nossa caminhada no Rema, especificamente de 3 matérias, tá? A matéria de realidades da nova criação, Cristo aquele que cura e vida de prosperidade. Então, a primeira área da vida, né, que eu quero trazer é essa em relação à nossa salvação. Eu creio que a promessa de salvação ela é a base fundamental do cristianismo. E ela deve ser, a gente não pode tirar os nossos olhos dessa promessa. Então, em João 5,24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não está condenado, mas já passou da morte para a vida. Que promessa poderosa, né, irmãos? Efésios 2, 8, 9 diz que a salvação vem pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e é um dom de Deus, e não vem das nossas obras. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu me converti em 2019, né? A gente está fazendo Rema há 2 anos, e eu ainda me considero um bebê na fé, estou evoluindo, né? E, geralmente, quando a gente faz alguma coisa errada, dá uma palavra errada para o marido, uma situação específica da nossa vida, vem o que na nossa mente? Condenação. E essa palavra, a gente tem que meditar, como diz em Josué 1:8, né? De dia e de noite. Porque quando Satanás vier com essa acusação, a gente vai olhar bem na cara dele, de cima para baixo, porque nós estamos em posição de autoridade, e vamos dizer: sai daqui. Porque não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez na cruz, é pelo sangue derramado. Então, você não tem, eu não vou te dar nem cabimento para o que você está falando, porque você não tem autoridade sobre a minha vida, não é nada sobre mim. Então, todas as vezes a gente tem que colocar essa palavra, porque se a gente alimentar,
né, tem aquela história de que aquilo que você alimenta é o que cresce. Então, a gente tem que crescer o que é certo na nossa vida. E a segunda área que eu quero trazer está relacionada à matéria de Cristo, aquele que cura. E é uma passagem, né, que todo mundo conhece, que é a passagem de Isaías 53, 4, 5, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, nós podemos abrir a nossa boca e dizermos: eu sou curado, eu sou sarado. Repitam: eu sou curado, eu sou sarado, em nome de Jesus. E sobre especificamente essa palavra, eu tenho muitos testemunhos para dar durante esses 2 anos do Rema, porque a gente vive no nosso dia a dia sintomas, coisas que Satanás quer levantar, e eu quero compartilhar um com vocês, porque foi muito marcante. Eu gravei a foto no meu celular para eu nunca esquecer, para todas as vezes que acontecer qualquer coisa difícil na minha vida, eu vejo essa foto e eu lembro do que o Senhor fez pelas nossas vidas. Então, um dia, eu estava indo para o aniversário do meu afilhado, acordamos de manhã, e Giovana, que é a minha filha menor, acordou com diarreia de sangue. Mas, irmãos, não era normal, era muita, muita, muita. E a gente ficou bem desesperado, assim, já estávamos indo para Fortaleza, aí vamos para a emergência e tal, e no caminho que nós íamos, essa menina, ela não chorava normal, ela gritava, ela esperneava, era assim uma dor que eu não dá nem para imaginar. E nesse meio do caminho, a gente parava para trocar a fralda dela, porque era direto. Enfim, estava parecendo tipo uma hemorragia, né? Você já começa a pensar. E aí, mãe começa a ficar muito desesperada. Meu Deus, a menina está tendo hemorragia, é uma coisa grave. Vamos... E aí, naquele momento, tipo, eu creio que o Espírito Santo me lembrou disso, dessa passagem. E eu disse: amor, para o carro, que eu vou para trás, vou botar a Giovana no meu colo e a gente vai orar. E a gente começou a declarar que Jesus tinha levado as enfermidades, que ela era curada e sarada. E isso a gente estava indo para o hospital, a gente estava indo para o consultório da médica dela. E ela é curada, ela é sarada, e a gente orando. Isso a gente já estava quase chegando. Irmãos, a gente foi para essa... Eu troquei a última fralda dela, a gente foi para essa consulta. A médica passou toda a conduta clínica. Mas acreditem, depois dessa oração, ela fez todo o tratamento, mas ela não teve mais nenhum episódio de sangue de cocô. E, assim, foi muito marcante para a gente, porque foi instantâneo, sabe? Quando você vê a graça mesmo do Senhor, o poder de Deus se manifestar na sua vida. E aí, como eu falei, eu estou falando aqui de meditar na palavra, mas eu gosto de criar esses gatilhos, de tirar a foto, para eu poder me lembrar. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem mania, né? Eu tenho mania de pegar algo ruim da minha vida, e quando acontece uma situação que é parecida, eu vou lá e me lembro. E aí, como é que eu começo a me sentir? Com pouca fé, ansiosa, mal. Então, a gente precisa criar esses gatilhos, colocar palavras, tirar fotos, para relembrar o que Deus fez na nossa vida. Para que a gente nunca possa esquecer aquilo que Ele está fazendo a todo momento na nossa vida, né? E uma outra passagem também relacionada à cura, à saúde, que eu amo, porque eu vivi, na época da minha gestação da minha segunda filha, um episódio de depressão gestacional. E eu tinha medo de morrer, e era uma coisa hormonal, assim. Eu tinha medo, para vocês terem noção, eu tinha medo de entrar num prédio, porque eu achava que o prédio ia cair. Qualquer prédio, não era independente do prédio que fosse. Então, tem uma passagem que, quando eu estou com medo de qualquer coisa, esses dias, quem me acompanha nas redes sociais, eu fui para o Beto Carreiro e eu desci naquele elevador, e eu: não, Senhor, eu vou descer, porque a tua palavra diz que eu não vou morrer, e eu vou viver, e vou contar os feitos do Senhor, porque quem diz quantos anos eu vou durar não é a minha enfermidade, não é os perigos, não são as pessoas, não é as redes sociais, não são as notícias, não é o Covid, não é a guerra de Israel, é Deus que diz que tem todos os nossos dias escritos, então a gente não precisa temer. E, para finalizar, a terceira área, eu quero falar também de vida de prosperidade, né? E a gente aprendeu nessa matéria que prosperidade não está relacionada apenas a finanças, é também sobre finanças, mas Deus nos promete provisão em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, Salmos 23, 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só por esse versículo já é incrível, mas eu vi uma ministra falando, e eu achei muito interessante, e a gente ficou meditando, eu e meu marido, sobre isso, que na verdade, não é que é na verdade, é o nosso entendimento, tá?
o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele está fazendo agora, Ele vai fazer amanhã, Ele já começou a fazer. E o entendimento é, quando eu tenho a Deus, nada me falta. Nada me falta agora, nada vai me faltar daqui a 10 minutos, nada vai me faltar daqui a 1 ano, nada vai me faltar daqui a 10. Tudo está suprido, tudo está suprido. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, e não é qualquer futuro. Crie expectativa, porque não é um futuro qualquer, é o futuro de Deus, com abundância, com prosperidade, com família restaurada, família de acordo com o plano de Deus. Irmãos, essa questão da prosperidade também é algo que a gente viu se manifestar na nossa vida, porque a maioria dos irmãos conhece a gente dos últimos 3 anos, né? Mas eu e a Alana, a gente é do interior do Ceará, de uma cidade com 23 mil habitantes. Os nossos pais, eles não fizeram nem até a 5ª série do ensino médio. Quando a gente começou a namorar, o único meio de transporte do meu marido era uma bicicleta. A gente pegava 3 ônibus para ir para o shopping, para assistir um cinema, e a gente só tinha R$10 para comer uma pizza de R$10, que a gente ainda levava meu irmão. E ver o que Deus fez na nossa vida, através de me abençoar passando no concurso, depois abençoar o meu marido no trabalho dele, Ele provou para nós que não tinha como ter sido ele. Gente, não tem como ter sido outra pessoa, não tem como ter sido eu, não tem como ter sido Elano, não foi na nossa capacidade. Não foi, não foi. E eu digo e repito, Senhor, toda vida que vier, qualquer espírito de vaidade que caia por terra, porque não é sobre mim. É sobre Deus, sobre aquilo que Ele faz. E como eu sei que já está quase finalizando, a Dani não apertou ainda, eu quero te dizer que independente da situação que você esteja vivendo hoje, se é saúde, se é prosperidade, se é casamento, se é filho dando trabalho, não importa. Existe uma ferramenta hoje chamada Google, que todo mundo usa para muita coisa. Está passando por um desafio na sua vida em uma área específica? Entra lá no Google, promessas de Deus sobre prosperidade. Promessas de Deus para os meus filhos. E começa a declarar. Você não almoça todo dia, você não, glória a Deus, não almoça, não toma café e não janta? Começa a falar isso aqui. Vou tomar café da manhã. Antes de tomar café da manhã, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Isso, isso, isso. Toma café da manhã. Chegou no almoço, antes de almoçar, pega as promessas. Isso, isso, isso. Até que isso se torne um hábito. E até que a gente possa fazer como Jesus fez quando passou por tentações. Que ao sermos tentados, nós possamos cuspir na cara de Satanás as promessas que Deus tem na nossa vida. E para finalizar, as promessas de Deus são muito incríveis e eu fico muito animada. Toda vida que eu já sou uma pessoa animada. E eu entendi que eu nasci para ser animada mesmo, porque isso é uma coisa também que Satanás começou a querer colocar na minha cabeça. Ai, você é muito animada, o que o povo vai pensar? Por que você é tão animada assim? Ninguém é animada assim toda hora. Ai, não sei o quê. Eu sou animada, e se você não é animado, se você estiver perto de mim, você tem que ficar animado. Antes de finalizar, essas promessas de Deus são maravilhosas, são lindas e são para todos nós. Mas eu quero te lembrar que a promessa de Deus ela é condicional, e ela é condicional a uma coisa: fé. E a fé, eu entendo que quando eu confio em alguém, eu escuto o que essa pessoa fala para mim. Eu obedeço. E a fé, irmãos, eu tenho aprendido que é você confiar e soltar. Não confiar e ficar de vez em quando, o que é que eu posso fazer? Entregue para Deus, pegue de volta. Entregue para Deus, pegue de volta. É difícil, irmãos? É, mas a gente tem alguém que nos ajuda em toda dificuldade, que é o Espírito Santo. Então, eu quero que você medite nessas promessas e fique animado realmente. Que anime outras pessoas, porque as pessoas, tem pessoas que a única Bíblia que ela vai ler é a sua vida. E a sua vida, ela fala mais do que o que você fala no púlpito. Então, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, dando sede nas pessoas. Quero ver muito vocês brilhando, levando o amor de Deus, e que
vocês tenham todos os dias a certeza que Ele ama, que Ele cuida e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém?